gravação. Então, beleza, Vitor? Hoje eu vou começar bem devagarzinho, tá? Vamos levar nesse ritmo devagarzinho aqui, até porque a Cleusa vai vir aqui pra gente, na nossa sala aqui, falar sobre o Recode, né? Que é aquela plataforma onde a gente vai fazer um complemento da nossa carga horária, né? Na composição do nosso curso. E ela disse que vai atrasar uns 20 minutinhos, então quando ela chega, vamos aqui revendo algumas coisas, né, que a gente já viu na quinta-feira da semana passada. E hoje a gente vai começar já a fazer nossa tela de carregamento. Vocês vão ver que aqui o negócio vai começar a ficar mais bacana. Pronto, ó. Ela acabou de me avisar, em 5 minutos ela está entrando. Então a gente vai meio que levando aqui, que daqui a pouco ela vai entrar. Então a gente vai rever os nossos conceitos, certo? Deixa eu só avisar para ela aqui que tudo certo. Ok. Pronto. Então hoje a gente vai finalizar, a gente vai ver, continuar no nosso quiz, né? A gente iniciou na quinta-feira. Depois que a gente fizer essa revisão daquelas informações que a gente já preparou na quinta, a gente vai começar a preparar os recursos, né? Lá no nosso checklist tinha essas informações dos recursos que a gente tem que separar. Eu já estou com essa parte toda separada aqui, mas nos próximos eu vou mostrar para vocês onde captar as imagens, onde captar os sons, tá? A gente vai ver isso aí tudo direitinho. E provavelmente também ela deve falar com vocês que essa semana a gente deve ter aula de ODS, né? Que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que também fazem parte da nossa grade curricular, certo? Então, gente, logo depois que a gente... O cronograma de hoje, né? Vamos ver, vamos revisar o que a gente viu, tá? Mês que vem já começam as mentorias. A primeira está marcada para 5 de setembro, certo? A gente vai iniciar com nossos recursos agora nessa primeira parte da aula também. A gente vai revisar isso tudo. Na segunda parte depois do intervalo, nós vamos começar a criar a nossa tela de carregamento. Vamos dar uma cara para ela, porque no primeiro momento a gente viu, quando está iniciando, do main joga para a tela de carregamento está preta. Então a gente vai começar a preencher todas aquelas informações ali de código para a gente ter uma tela de carregamento bem bacana. Que aí, provavelmente, né, amanhã a gente vai já fazer a nossa tela de menu e tutorial para avançar cada vez mais, certo? Então, basicamente o cronograma da aula hoje, tá? Vou levar nesse ritmo devagarzinho para a gente rever com bem calma. E nesse meio tempo, quem for tendo problema na hora de aplicar os recursos, a gente vai ver bem direitinho quais são as pastas, de como a gente vai usar, tá? É isso. Eu vou, enquanto ela não chega, eu vou até exibir aqui. Os slides eu já disponibilizei lá, tá? Que eu já estava devendo para vocês, que foram os módulos 10, 11 e 12. Já estão na nossa pasta compartilhada lá do WhatsApp, tá? O Luiz, eu já subi os nossos códigos lá no GitHub. E para os demais alunos que utilizam a pasta compartilhada também, os nossos arquivos também já estão lá na nuvem, tá? Quem precisar, como sempre, da gravação, só depois vir no privado e pedir a gravação do dia para poder dar uma revisada, que às vezes é muito bom você rever a aula para pegar algum ponto que você esqueceu. Eu sempre fazia isso também. Isso era ajuda bastante, é mesmo que ter um tutorial ali sempre à tua mão.
40, deve estar já chegando aí. Vamos lá. Não sei se eu começo a passar alguma coisa, porque em 5 minutos estava aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir o compartilhamento da tela aqui. Tela cheia. E vamos ver. Então, aqui cenário novo, mudança. Me mudei no meio do caminho, nessa correria toda ainda me mudei. Hoje eu comecei a me mudar. Ainda tem umas coisas que eu vou ter que trazer da outra casa. Mas é por isso que a gente está aqui nesse cenário novo. Que prova que agora vai ser esse cenário agora até o final do até o final do nosso curso. Eu mudei a iluminação também aqui para poder ficar mais fácil de visualizar. E é isso aí. Então, a gente já tinha visto, né, nas nossas aulas anteriores, que o Solar 2D, a função Display New Group, ela é utilizada para criar um grupo visual, que é um recipiente que pode conter outros objetos de exibição, como imagens, retângulo, texto, entre outros. Essa função retorna um objeto do tipo Display Group, que pode ser manipulado e utilizado para organizar elementos visuais no jogo. A gente viu anteriormente que essa criação dos grupos, né, eles vão facilitar o nosso entendimento dos nossos objetos. Porque a gente viu que determinados objetos, se forem colocados antes, os próximos objetos que vêm depois, eles podem sobrepor. Então, quando a gente cria os grupos, a gente pode organizar melhor esses nossos objetos de exibição de uma forma que se criem as camadas, né? Onde os objetos de camadas superiores serão renderizados acima dos objetos em camadas inferiores. Aí, dessa forma, a gente consegue controlar essa ordem de renderização, né, e criar os efeitos de sobreposição. E aí a gente viu que a gente criando um grupo, né, que era o Display New Group com fundo, o Display New Group do jogo e do GUI, que era a interface gráfica do usuário. Olha, a Cleusa chegou. A Cleusa chegou. Boa noite. Tudo certo? Tudo certinho. Estão todos aí? Tá faltando gente? Tá faltando gente. Tem uns que geralmente chegam um pouquinho já atrasado, mas segunda-feira é mais cruel. Tá, eu vou iniciar, porque eu tenho que entrar na outra turma também, então... Tranquilo, fica à vontade. Aparecendo já? Já. Bom, gente, como a gente já tinha falado para vocês, não vai só ser essa parte técnica, né? Vocês desculpam a minha voz, que eu estou um pouco rouca. Esse eu vou ter que parar um pouquinho por causa da tosse também, tá? Esses dedos, só por Deus. É verdade. Haja saúde. Então, assim, essa parte do repolho aqui é uma parte que vocês vão fazer durante o curso, tá? Até assim, umas 2 semanas antes de terminar o curso, vocês têm que entregar o certificado para mim, tá? Então, ele é muito rápido de ser feito nessa plataforma repolho, tá? E ele é muito rápido
Tá. Só que assim, gente, não vamos entrar agora, não vamos fazer a inscrição agora, só prestem atenção para depois, quando vocês forem fazer, para o CDI como instituição parceira. Então agora você deu só preste atenção aqui, porque é bem rapidinho, né? Depois de 15 minutinhos eu já mostro para vocês e daí vocês já estão liberados e a hora que quiserem fazer, vocês podem fazer. Tá bom? Então vamos lá. Então é o recorde.com.br. Só para vocês entenderem o que é o recorde e por que o CPDI é parceiro do recorde. Então, antigamente, tanto o CPDI quanto o recorde eram chamados de CDI, que é o Comitê para a Democratização da Informática. O CDI ele foi criado em 1995 por um cara chamado Rodrigo Baggio, um empreendedor social lá do Rio de Janeiro. Literalmente, o Rodrigo sonhou, naquela época, que via todas as comunidades, né, todas as favelas do Rio de Janeiro informatizadas. E ele colocou isso em prática. Ele foi lá e transformou, fez uma revolução. Em 1995 era o ano que estava chegando a internet aqui no Brasil, né? E daí ele quis fazer a diferença, né? Não só ensinar a informática em si, mas também com essa pegada mais cidadã, de transformação social, que o aluno, além de aprender as ferramentas, ele possa fazer transformação na vida dele, né? Para conseguir emprego e tudo mais. Enfim. Aí um grupo de professores aqui da UDESC soube dessa iniciativa, foi lá e conheceu o CDI nacional. Trouxeram a ideia da Santa Catarina. Aí, nós éramos tipo uma regional desse CDI nacional. Saca? Então, beleza, o tempo, o CDI regional Santa Catarina, ele foi fundado em 2001. Então agora em setembro a gente vai fazer 22 anos aqui em Santa Catarina. Né? E a gente não trabalha só em Santa Catarina, a gente trabalha no sul todo, né? Paraná, no Rio Grande do Sul também. A gente já teve projetos aí muito legais. Daí, fomos tocando toda essa metodologia que a gente tem e tudo mais. Só que chegou lá em 2015, o Rodrigo descobriu que tinha uma outra
original, né? Original. Tá? Então, é essa historinha, só para vocês entenderem como é que se deu essa parceria e como, né, a gente pode ajustar, né, trabalhar com o Code nessa parceria. Tá? Bom, então o site é esse, code.org.br, vocês vão entrar. Gente, o layout aqui da frente, ele sempre vai estar mudando, tá? Esse aqui na época que eu printei, estava esse aqui, agora já está diferente e eles sempre vão modificando, né? Vocês sabem que essas plataformas sempre vão atualizando e sempre vão dando uma diferenciada, mas a inscrição sempre continua a mesma, tá? Então vocês vão entrar no code.org.br e vocês vão colocar aqui inscreva-se. Feito isso, vai para essa outra página aqui que vocês devem colocar como alunos. Daí é aqui que vocês vão, no cadastro do estudante, que vocês vão ter que ter esse cuidado, tá? Vocês vão colocar os dados aqui, e-mail, vão criar um login e senha, né? Vão colocar tudo direitinho ali. Aqui nos dados pessoal, colocar o nome completo, bonitinho de vocês, que é o que vai sair depois também lá no certificado de vocês, né? Data de nascimento e tudo mais, ele pede CPF, mais algumas coisas, né, que ficam por trás. Mas aqui, ó, depois vai aqui, ó, como é que você vai se inscrever no curso, né? Aí vocês vão vir nessa setinha aqui e vão colocar, farei indicado, né, incentivado por uma instituição. E vai abrir essa outra caixinha e vocês vão ter que procurar o CPDI ali. Mas olhem bem, tá? Na hora de procurar também, tá? CPDI, Comitê para a Democratização da Informática de Santa Catarina. Clicou, ele vai ficar azulzinho e ele vai para dentro da caixinha ali. Então é aqui que vocês vão ter que ter esse cuidado todo para colocar o CPDI como instituição. Primeiro tem que colocar aqui, farei incentivado por uma instituição, né, parceira. E depois aqui, tá? Esse que é o diferencial ali que eu preciso que vocês prestem bem atenção. Depois eu vou compartilhar essa apresentação aqui com vocês, se vocês tiverem dúvida. Qualquer coisa também, só me chamar, tá? Que eu auxilio vocês sem problema nenhum. Ok? Aí é só continuar o cadastro, né? Ele vai cobrir tudo. E vejam aqui, ó. Quando vocês clicam lá, ó, ele vai aqui para dentro da caixinha. Então ele fica ali, tá? Aí é só completar com os dados todos, endereço aqui, colocar as caixinhas aqui e colocar aqui em avançar. Indo no avançar, ele ainda vai dar a opção de vocês verem se está tudo certinho. Então ali vai sair o nome de vocês, aí veja se o nome está completinho, se está com caixa alta ali, né, o primeiro nome, né, a primeira letra, tudo certinho, se o e-mail está certinho e se o CPF está certinho. Não estando tendo algum probleminha, bota aqui, quero alterar. Então é alterar, ele volta lá para vocês arrumar o que ficou errado. Se não, só botar finalizar o cadastro. Tá? E daí avançar que já vai na frente. Entrou no site, vocês vão ver que vai aparecer todos os cursos aqui. Ele pegou só uma parte dos cursos, tá, gente? Muitos outros cursos aqui dentro. Então, o que eu vou precisar que vocês façam é esse aqui, ó, gestão e empregabilidade. Tá? Vocês vão clicar no inscreva-me. Ele vai voltar para cá e é só colocar entrar. Tá? Daí vem para essa página, vou colocar entrar. Ele vai vir aqui, ele vai explicar para vocês o que tem dentro dessa trilha, né? O que vocês vão aprender. Então, dentro dessa trilha, vocês vão estudar o ativar a inteligência emocional, né? Ativando a inteligência emocional, os recursos de empregabilidade, ferramentas de gestão e o Teams e o OneDrive. Só colocar inscreva-me e ele vai entrar. Botar iniciar e ele vai para essa página aqui. Aqui começa o curso de vocês, tá? Lembrando que aqui, ó, vai ter essa caixinha, né, uma caixinha no presente, né? Vocês vão clicar e ela vai entrar no curso. Então, entrou no curso, né?
aqui do lado esquerdo vai ficar todo o conteúdo que vocês vão estudando, que vocês vão passando, tá? Vai estar tudo aqui e lá no final vai estar finalizando. Então, quando vocês colocarem ali em começar, vai abrir uma nova janela, tá? E quando terminar toda essa trilha aqui do Ativando a Inteligência Emocional, ele vai dizer assim, até a próxima, feche a janela do seu navegador para finalizar o módulo. Fechou, né, lá no xizinho, fechou, ele volta para aquela primeira página lá. Vejam que daí, quando termina a primeira, ó, já abre a segunda, que é o recurso de integrabilidade, tá? E aqui a caixinha fica como feita, como vocês terminaram aquela primeira trilha ali, aquele primeiro curso da trilha, tá? Isso vai acontecer com todos os outros, ele só vai liberar o seguinte se vocês terminarem de fazer o anterior, tá? Aí, feito isso, chegou lá embaixo, terminou o 15 on drive, ele vai abrir aqui para que vocês façam tipo uma provinha, um teste, para ver se vocês assimilaram tudo que vocês aprenderam durante aquele curso. Tá? Por isso que eu falo para vocês, tentem ir fazendo aos poucos, para que vocês consigam depois assimilar, anotem, né, algumas coisas que vocês não sabiam, né? Possivelmente vai estar lá no teste, e a nota mínima para passar no teste é 6. Se não passar, tem que voltar para fazer a prova de novo. Não precisa fazer toda a trilha, é só sempre o curso, mas a prova. Mas vocês têm que fazer isso aqui para que daí libere o certificado de vocês. Liberou o certificado, baixe ele em PDF, pode enviar por e-mail, pode pelo WhatsApp, sem problema nenhum, tá? E lembrando que todos esses cursos, né, que tem aqui dentro, vocês vão poder fazer depois. Primeiro eu quero esse aqui que importa para mim, a carga horária de vocês dentro do curso CPDI, tá? Depois, os outros, que vem à vontade para que vocês completem e façam. Mas o principal estudo aqui é aqui que vocês vão, né, colocar o CPDI como instituição parceira. Tá? Alguma dúvida? Tudo ok? Tranquilos? Assim, se tiverem dúvidas depois, podem me chamar sem problema nenhum, tá? Não tem problema, né? A hora que vocês quiserem, claro que não de madrugada, né, gente? No final de semana, tá? Mas a hora que vocês precisarem, para qualquer coisa que não seja essa parte técnica aí, que sei que manda é o Gustavo, eu não sei nada, eu ainda não fiz o curso, gente, eu sou de humanas, tá? Eu sou de exatas, então eu não sei nada. Então, assim, é isso, tá? Era bem rapidinho mesmo essa parte aí, então façam bastante calma, bem tranquilos lá o curso, tá? Qualquer coisa é só chamar. E talvez, se der tempo ainda daqui, eu entro aqui para eu falar sobre os ODS para vocês, porque a partir de setembro vocês vão ter, então, toda semana uma mentoria com o pessoal de RH, né, de empresa e tecnologia, dando super dicas aí para ajudar vocês aí nessa parte de vocação, né? Mas os ODS são bem importantes também para que vocês consigam depois criar os projetos de vocês, né? Os jogos, os sites de vocês aí, que a gente quer é que vocês criem algo também com propósito, não criem coisas por criar, né? Que vocês possam criar um jogo que ensine outras pessoas alguma coisa importante também, né? Para a transformação social, pessoal da pessoa. Beleza? É isso, gente. Boa aula aí para vocês. Eu vou compartilhar ali no grupo, tá? Aí qualquer coisa que depois vocês dão uma revisadinha aí nessa apresentação, tá bom? Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, professor. Valeu, obrigado. Valeu, tchau. Tchau.
Então é isso, gente. Recado dado. Vamos continuar a nossa revisãozinha rápida aqui. Vamos lá. Pronto. Então, a gente estava fazendo essa revisão sobre a questão dos grupos, né? A gente viu anteriormente. Então, local, fundo, local jogo, local GUI, né? Que a gente viu que todos os objetos que estão no grupo fundo vão pertencer à camada inferior, né? Como se fosse um bolo. E aí você tem o jogo, que seria o recheio, e o GUI, né? Que é aquela interface gráfica do usuário, seria aquela parte final, que não pode ser sobreposta de forma alguma, seria a cobertura do nosso bolo, né? Como informações de vida, informações de pontuação, tempo, tudo aquilo que tem que ficar na parte de cima, beleza? Então, logo em seguida, a gente começou a ver os Composer, a biblioteca de Composer, né? Que a gente viu que a biblioteca de Composer é uma biblioteca que facilita a criação de cenas e gerenciamento de transições entre essas cenas em um jogo ou aplicativo. A biblioteca Composer segue o padrão de projeto chamado State Machine, máquina de estado, onde cada cena do jogo é tratada como um estado diferente, como a gente estava vendo, né? A gente viu que o main vai virar só o nosso gatilho, né? Antes, em vez da gente carregar aquele código todo lá no main, hoje em dia não. A gente, como está trabalhando com as cenas, a gente vai simplesmente criar o gatilho inicial para fazer com que o nosso main carregue a nossa tela de carregamento, e a gente, na tela de carregamento, a gente vai mandar para o menu, que aí sim, tela de menu, pode enviar para os scores máximos, pode mandar para o tutorial, pode mandar para os créditos, que a gente falou que ela é bacana, a gente mostrar quem desenvolveu no nosso LinkedIn, as nossas informações pessoais, né? Então, as cenas podem ser, por exemplo, telas do menu, fase do jogo, tabela de pontuação, entre outros. E ter essa observação aqui que a gente estava sempre vendo, que sempre que for utilizar a biblioteca, você vai precisar importar ela para o seu arquivo. Porque a gente viu que, diferentemente das bibliotecas, por exemplo, como as bibliotecas de display, a biblioteca do Composer, né, que é para criar cenas, ela não é nativa. Por quê? Ela não é nativa para poder fazer com que o seu código fique mais leve, o jogo não fique pesado. Então, quando a gente vai utilizar a biblioteca de Composer, a gente tem que fazer um chamado, que é exatamente esse require, né? Ele vai chamar a biblioteca de Composer. Hoje ainda não, mas aqui no PDF de vocês já vão ver que o GoToScene, a gente está utilizando o GoToScene, certo? O que o GoToScene vai fazer? Para navegar entre as cenas que a gente criou, certo? A gente vai utilizar essa função GoToScene. Função essa que a gente já está utilizando, certo? E aí nela você informa para qual cena você deseja ir, também poderá definir uma transição na cena. Então você tem aqui, ó, composer.goToScene, né? Vá para a cena, aí você diz a cena que você quer ir. No caso, se eu tenho uma cena que tem o nome de menu carregamento, eu coloco ela ali entre aspas simples ou aspas duplas. Eu sempre uso as aspas duplas, né, para não ter problema. E aí você vê que abrem as chaves. A gente já viu que toda vez que abrem chaves são tabelas, né, com valores que a gente vai passar para essa tabela. No caso ali você tem o effect, que é o efeito, fade, que é o esmorecer, e o time, que é o velho tempo de transição que ele vai fazer de uma cena para outra. Lembrando sempre que esses 500 lá são em milissegundos, ou seja, nesse caso aqui a gente está trabalhando com meio segundo, tá? Eu estou só passando uma visão rápida aqui por cima, porque a gente não vai ver ainda essa questão das transições hoje, né? Como eu disse, a gente vai voltar para nossas cenas que a gente estava criando, certo? E hoje nós vamos finalizar nossa cena de carregamento. Para amanhã, tudo dando certo, nós vamos entrar na nossa cena de menu e tutorial, tá? Vamos fazendo parte a parte, vamos ver aquela questão dos recursos,
que eu falou na aula passada, tá? E vamos lá. Então assim, ó, o effect, tá? Eu vou passar rapidamente aqui sobre cada um dos efeitos, tá? Não vou entrar em detalhes agora, porque não é o nosso foco, mas só para nível de conhecimento. A gente ainda vai ver eles, ainda vai utilizar eles, tá? Então, aqui estão alguns dos efeitos de transição disponíveis no Composer. Como a gente viu aqui nesse slide anterior, você tem lá o effect igual e você diz qual é o efeito que você quer. Que aí tem um fade, né? Que a cena é gradualmente exibida, desvanecendo-se da cena atual. O crossfade, que a cena se sobrepõe e a cena atual, ambas desaparecem gradualmente, dando a sensação de uma transição suave. O zoom out in, que a cena atual se afasta da tela, enquanto a cena se aproxima em seguida. O zoom out in fade, que é o similar ao zoom out in, mas com um efeito de desvanecimento, aquele vai esmaecendo. O zoom in out, que a cena se aproxima, preenchendo a tela enquanto a cena atual se afasta. E tem também mais essa galera toda aqui. Zoom in out fade, similar ao zoom in out, mas com efeito de desvanecimento flip, que ele vai girando. A nova cena gira em torno do eixo vertical, revelando-se gradualmente. O zoom out fade, a cena atual diminui o tamanho, desaparecendo gradualmente, dando lugar à nova cena. Zoom in fade, a cena se aproxima gradualmente, exibida, desvanecendo-se da cena atual. From right, a cena desliza de fora da tela da direita para a esquerda, substituindo a cena atual. From left, a cena desliza de fora da tela para a esquerda, da esquerda para a direita, substituindo a cena atual. From top, vem de cima para baixo. E bottom, e ela vem, e a bottom é a cena desliza de fora da terra, de baixo para cima. Então, é basicamente essas transições aqui, quando a gente começava a fazer aquelas apresentações no PowerPoint, quando ia ter seminários, e a gente utilizava o PowerPoint para criar essas transições, é basicamente aquela mesma coisa. Só que agora a gente está vendo essas transições em código, né? E, aí, como a gente viu, né, a criação da cena, que é onde a gente está trabalhando, aqui está um trecho, exemplificando, né, que a gente faz primeira chamada aqui com local composer require composer, que a gente está fazendo a chamada da nossa biblioteca de cenas, né? Criamos a nossa cena, que aí ele diz aqui, ó, composer new scene. E vimos que logo depois que a gente bota esses dois primeiros parâmetros que vão ser padrões para todas as nossas cenas, a gente tem que criar uma função, tá? De self-view. É exatamente uma função que ele vai fazer a visualização daquela cena, tá? Então aqui nesse caso eu tenho aqui a function cena create, eu estou criando ela com esse evento, e aqui eu estou criando esse grupo cena com o self-view. Ele vai visualizar tudo que for criado para essa cena, tá? Aí no final, como a gente viu, tem um end, logo toda function quando inicia ela tem um end, que a gente tem que botar aquele enter infinito, jogar esse end lá para baixo, porque como a gente fazia antes no main, tudo agora que a gente vai querer que seja exibido naquela cena, seja objeto, seja um quadrado, um retângulo, uma animação, o fundo, todas essas nossos objetos de exibição tem que ficar contidos aqui dentro da nossa função, certo? E ao final, a gente tem que criar o Event Listener, né? Para ele poder ler a nossa ler a nossa cena, nos tornar visível também com a questão do return. Que o return é o que a gente viu que ele vai dar visibilidade das demais cenas para nessa cena atual. Então, sempre que a gente criar o nosso código padrão, a gente vai ter que fazer desse jeito. No final adicionar o Event Listener, né, que vai chamar nossa cena, e no final botar o return e o nome da nossa cena, para que ela possa ser visualizada pelos demais, certo? Então, ó, como eu falei, todos os objetos adicionados dentro da função
precisam ser inseridos dentro do grupo de visualização da cena, para que realmente façam parte da cena. E qual é esse grupo de visualização? É exatamente a função que a gente está criando aqui no começo, tá? Todas as informações vão estar aqui. Belezinha. Vamos lá para o nosso VS Code. Antes da gente ir para o VS Code, tem um ponto importante. Lembra na aula anterior que a gente falou muito a respeito do nosso checklist? Então, no nosso checklist aqui, ó, no nosso checklist que a gente criou, que foi o roteiro, né? A gente tinha falado que era o seguinte: separar os recursos que iremos utilizar no desenvolvimento do projeto, como fontes, efeitos sonoros, imagens, né? Que isso era o mais importante de tudo, porque não adianta a gente começar um projeto sem fazer a delimitação dos recursos que a gente vai utilizar, como todos esses listados aqui: som, imagem, a dinâmica, como é que vai se dar. Vou colocar aqui no nosso checklist com um xizinho, porque eu já separei, como eu disse, eu já separei, tá? Mas num próximo projeto que vamos desenvolver juntos, eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem para poder fazer a captação de todos esses recursos. Um site onde vocês vão conseguir as imagens, um site onde vocês vão conseguir os efeitos sonoros, tá? Então assim, ó, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou disponibilizar para vocês agora na pasta da turma, lá no WhatsApp, os nossos recursos que nós vamos utilizar hoje, tá? Eu vou criar uma pasta chamada recursos e vou botar a data de hoje. E aí eu vou jogar nossos recursos para lá, isso é rapidez. E outra coisa, quem quiser também, eu posso enviar pelo WhatsApp agora. Só que aí se eu mandar pelo WhatsApp, vai ter que utilizar o WhatsApp web, tá? Então, gente, nesse primeiro momento eu vou disponibilizar agora um arquivo compactado, tá? Lá na nuvem. Porque como são vários arquivos, até se a gente for baixar na nuvem, a gente juntar todos eles, for baixar a pasta, ele vai compactar da mesma forma, tá? Então eu vou disponibilizar para vocês rapidinho agora o arquivo com os recursos, tá? Eu vou criar uma pasta agora chamada recursos com a data de hoje. Nova pasta, recursos, tá, recursos, dentro dela vai estar a data de hoje, nova pasta 21/8. Não, vou fazer melhor, vou renomear ela, vou colocar como Quiz Flag, que é o projeto que a gente está trabalhando. Então a gente já sabe que os recursos do Quiz Flag vão estar constando aqui. Quiz Flag, certo? E dentro dela eu já vou mandar a galera toda. Minimiza aqui. Repetido. Documentos, Corona Projects. Quiz Flag, recursos. Pronto. Aí dentro dessa pasta agora que já está carregando, a gente vai ter uma pasta chamada bandeiras, uma pasta chamada fonte, uma pasta chamada imagens e uma pasta chamada áudios, tá? Dentro da pasta vai estar zipado, tá? Vou mandar zipado logo que fica melhor. Recursos. Vou mandar .zip porque fica mais fácil de todo mundo, caso a pessoa não tenha o WinRAR, que hoje é meio difícil, eu vou mandar elas em zip, tá? Que é padrão do Windows. Então aí ninguém vai ter dificuldade em fazer esse descompactação, tá? Pronto, já tá lá. É coisa rapidinha, 7.6 megas, tá? Então, eu vou passar o passo a passo agora. Quem quiser já baixar, preparar na sua máquina, ver como é que faz, beleza. Eu vou fazer agora o passo a passo aqui pra gente no VS Code, tá? Vamos lá. Vamos dizer que vocês já baixaram o arquivo, certo? Já baixei o arquivo. Dentro do nosso sistema que a gente criou, do nosso projeto, a gente viu que tem
a pasta de cenas, que a gente já criou na aula passada, na quinta-feira, certo? E aí o que acontece? Eu criei uma nova pasta agora chamada recursos, tá? Vocês vão ter que repetir esse procedimento aí. Podem criar por aqui, clica aqui nesse ícone aqui de pasta, ou simplesmente clica com o botão direito, nova pasta, tá? Que aí vocês vão criar essa pasta de recursos para vocês. Como é que vocês podem fazer também? Uma vez feito o download do arquivo zip, vocês vão clicar, vão pedir para extrair os arquivos, certo? E vão copiar essas 4 pastas aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Áudio, bandeira, fonte e imagens, tá? E vão jogar essas informações para dentro da pasta recursos, lá onde está o projeto de vocês. Como eu disse, aqui o nosso, por padrão, tá no Corona Projects, com o nome Quiz Flag, que é o nome do projeto que a gente criou. Se aí vocês criaram só como quiz, só Quiz Flag junto, não importa. O que importa é que vocês coloquem essa pasta recursos dentro do projeto de vocês, para a gente poder ter acesso a essas imagens, tá? Uma vez ele carregado dentro lá da pasta, aqui no VS Code a gente pode visualizar. Luiz, está em recursos, deixa eu mostrar aqui. Na nossa turma lá, tá certo, eu tenho que colocar na pasta compartilhada, desculpe, pasta da turma, vou ver, desculpe. Pronto, lá na pasta da turma tem uma pasta chamada recursos, tá? E aí dentro dessa pasta recursos, ela tá compactada lá, tá o recursos.zip. Eu tinha colocado na pasta fora da pasta compartilhada de vocês, desculpa. Então, beleza, show. Então, gente, uma vez que a gente tenha nossos recursos, a gente pode dar início ao nosso projeto, né? Dentro dessa pasta recursos, como eu falei, vocês vão poder ver que tem as imagens que a gente vai utilizar, tá? No caso aqui eu tenho, por exemplo, uma background.jpg, que ele vai funcionar como nosso fundo, certo? O logo.png, que é o logo do nosso jogo, Quiz Flag, tá? Botão.png, que a gente pode vir a utilizar ele. Vocês vão ver que a gente vai utilizar ele durante o jogo, como os botões das respostas, certo? Aqui em bandeiras, a gente tem não só as nossas bandeiras que a gente criou, a bandeira da Argentina, do Brasil, da Bélgica. Então tem um monte de bandeira lá que eu coloquei que no primeiro momento, como eu falei, o nosso projeto são 3 perguntas com 3 possibilidades, cada uma em uma resposta certa, né, no quiz. E aqui a gente colocou já pacote que eu peguei, tem muito mais outras bandeiras, além das que a gente vai utilizar, mas estão lá. As fontes, a pasta fontes, a gente não vai conseguir visualizar as fontes no VS Code, mas depois a gente vou mostrar para vocês como é que a gente pode importar essas fontes, né, para o nosso jogo, para a gente não ficar mais usando aquele fonte com valor nulo, tá? E também tem os efeitos sonoros, por exemplo, certo, errado, música, transição. Então, até no VS Code também, se a gente quiser ouvir esses arquivos de som, uma vez que a gente clica em cima, ele gera o player aqui, ó. Tá? Então tem aqui certo, som de clique, som de erro, 2 músicas e um arquivo de transição, que a gente vai utilizar depois quando fizer a transição de tela com a outra, certo? Então, uma vez que a gente tenha aqui o nosso pasta recursos, tá? Eu posso até dar um tempo para isso. Se vocês quiserem colocar agora a pasta de recursos para vocês me digam, se eu dar um tempo aí para a gente colocar nossas pastas de recursos aqui no local, beleza. Se não, vocês podem fazer isso durante o intervalo ou depois da aula e vão acompanhando aqui e vão acompanhando durante a aula, tá? Então assim, ó, para a gente não perder mais tempo, né? Vamos dar prosseguimento. Então pronto, beleza, galera, show de bola. Então, feito isso, vamos para o nosso próximo ponto. A gente viu, né,
que mudamos a questão do nosso main.lua, né? Deixa eu minimizar isso aqui, que fica mais fácil a gente visualizar. Pronto. A gente viu que nosso console está dessa forma. Local, Composer. Assim, Vitor. O que tem dentro do arquivo compactado, você descompacta ele para dentro de uma pasta chamada recursos. Dentro da pasta do teu projeto, tá? Como eu falei, o meu aqui, ele está no Corona Project, o Quiz Flag. Então eu criei uma pasta recursos lá dentro e joguei tudo. Isso. Você pode criar uma pasta antes no VS Code que fica mais fácil. E só depois cola lá dentro. Corretamente, Ian. Obrigado pela ajuda. Então, continuando aqui. De nada, Vitor. A gente viu, né, que o nosso main Lua passou de protagonista para coadjuvante. Só faz o que no main Lua? Chamar a biblioteca do Composer e enviar para uma cena específica, tá? No caso aqui, a gente está enviando para nossa cena de carregamento, porque é a cena que nós estamos trabalhando nesse momento, tá? Dica valiosa de ouro. Vou até dar um spoiler, eu ia falar isso mais na frente, mas eu acho interessante falar nesse momento agora que a gente está focado aqui no nosso main.lua, certo? A gente vai ver que à medida que a gente vai desenvolvendo o nosso protótipo, o nosso jogo aqui, que a gente vai programando ele, a gente vai ver que, por exemplo, o main vai carregar e vai já chamar a cena de carregamento, tá? Depois da cena de carregamento ele vai para a cena de menu, que aí da cena de menu eu posso ir para tutorial, créditos, o jogo propriamente dito e o jogo propriamente dito, e porventura qualquer outra cena que eu venha colocar. Durante o desenvolvimento a gente vai ver que vai ser mais fácil, uma vez que a gente está desenvolvendo, a gente pode brincar com essas cenas, em vez do meu main abrir e puxar a cena de carregamento para depois ir para a cena de menu, para depois eu chegar na cena de tutorial, tudo isso é tempo. Tempo que a gente vai perder, que ao longo do dia vamos dizer, professor, são 3 segundos que eu vou colocar no meu carregamento, só para fazer um cenário, tá, meu querido? Mas aí tu junta aqueles 3 segundos ali, com mais outros 3 segundos que tu vai botar no menu, com mais outros 3 segundos lá. Tu vai ver nesse final do dia um montante aquela velha história, de grão em grão a galinha enche o papo. Se tu for agregar, juntar todos esses 3 segundos que tu vai perder até chegar àquela cena que tu tá trabalhando, quer ver se deu certo, aí imagina aqui, ó. Vocês sabem, eu sou o rei das vírgulas, né? Ou esqueço de colocar, ou coloco uma vírgula dupla. Aí vamos supor que eu estou trabalhando lá na frente, estou trabalhando na cena de jogo, eu fiz uma alteração no eixo Y, no eixo X, quis ver se ele ficava melhor posicionado para cima ou para baixo, mais para a esquerda ou mais para a direita. Gente, isso é tempo que você vai perder. Então a gente pode depois, por exemplo, nesse momento nós estamos trabalhando na cena carregamento, beleza? Mas amanhã, quando a gente for trabalhar na cena menu, eu não vou querer ficar passando pelo carregamento, que eu sei que já está 100%, está liberado, que hoje a gente vai terminar ele, vai deixar ele lindão. E aí amanhã, quando a gente for fazer, eu vou aqui. Esse pouco tempo que a gente tem aqui, eu vou lá. Cena, carregamento, ele vai, carrega. Depois ele vai para o menu. Não. Amanhã vocês vão ver. A gente vai pegar, em vez de puxar o cena carregamento, a gente vai puxar logo o cena menu. Pular direto, tá? Então essa é uma dica de ouro, de que quando você for finalizando as cenas, no caso aqui como a gente tem a cena carregamento, cena menu, a gente pode alterar o nosso main para que ele carregue logo na cena que eu estou trabalhando, para não ficar esperando eu passar por várias etapas até chegar lá, beleza? Então, quanto a essa parte do main.lua, tranquilo, calmo, show de bola. Aqui no main, hoje, nesse momento, nessa modalidade, nessa forma que a gente está escrevendo nosso código, a gente só vai
colocar coisas no main se forem expressões globais, que elas têm que predominar no nosso jogo todo, tá? Então assim, lembra de um queridão que a gente viu, que a gente criou uma variável para esconder essa barra aqui, ó. É um saco, né? Tu tá jogando ali e fica ali aqueles mostradores ali. Geralmente, quando a gente joga, a gente utiliza 100% da nossa tela. Então, como a gente hoje em dia tá fazendo já essa questão, a gente aprendeu já esse comando, o que eu vou colocar ali? Eu vou botar o hide status bar. Eu vou simplesmente botar display.set status bar. Aí puxo, né, a minha opção, que é o display hidden status bar, ou seja, ele vai fazer com que suma aquela barra de status. Só que é aquela coisa, eu quero que a barra de status suma no menu, no carregamento, no tutorial, no jogo, principalmente. Todos eles eu quero. Então o que eu vou fazer? Eu vou sair entrando de cena a cena, colocando, chamando essa função. Não, eu vou colocar no main, porque aí ele vai remover de forma global. Então vamos aqui no nosso main.lua, eu vou chegar aqui e vou dizer, ó, display ponto set status, aquele mesmo esquema, camel case. Aí ele pergunta, set status bar, qual o modo que eu vou usar? Aí eu vou dizer display ponto hidden, 2Ds, hidden status bar. Opa, essa mais B, A, R. Opa, deixa eu já ver o capítulo. Pronto. Feito isso, se eu salvar, o que é que aconteceu? Automaticamente já sumiu aqui a minha barra. Porque, afinal de contas, a cena que a gente está aqui nesse exato momento é a cena do carregamento. Que é essa cena que a gente vai trabalhar hoje aqui, essa cena que a gente vai organizar ela. Tá? Tá. Tinha voltado aqui nas minhas anotações aqui, mas eu vou voltar para o foco. Tá. Feito isso, a gente não tem mais nada o que fazer aqui no nosso main, tá? Eu vou botar só esse comentário aqui para a gente se lembrar que quando nós temos essa função, essa linha de código aqui, ele vai estar, como ele está no main, ele remove de forma global a barra de status do projeto, tá? Então, quando a gente tem essa informação no main, a nossa barra de status é suprimida de forma global, beleza? Vamos agora trabalhar o nosso carregamento, certo? Vou salvar aqui o main.lua, porque eu vou ter um comentário, beleza? E a gente viu na aula anterior que, iniciando a nossa nova cena, chamamos a biblioteca, criamos aqui o new scene, tá? E logo em seguida criamos a função, né, de evento. E chamamos o self view, que é a autovisualização, que é a visualização dessa cena em específico, certo? E aí a gente cria aqui, ó, local cena carregamento, que esse cena carregamento vai fazer parte de todo e qualquer objeto de display que a gente venha a colocar. Você lembra que quando a gente colocava, por exemplo, um display new image rect ou display new image rounded bracket, qualquer objeto de display que a gente colocava, sempre aparecia aquela primeira opção, parent, quem era o pai dele, quem era a filiação dele. No caso agora, tudo que a gente criar dentro dessa função vai ter o cena carregamento
como pai dele. Então ele vai fazer essa linkagem entre eles, tá? Então, feito isso, a gente já entra com aquelas nossas variáveis de local x, y, local meio x, meio y, para facilitar para facilitar a nossa localização entre eixo x e eixo y, certo? Então, primeira coisa que eu vou fazer agora, nós vamos carregar o nosso fundo, certo? Vou beber uma aguinha aqui. Então vamos lá. Vou criar aqui, ó. Lembrando que eu já dei um enter bem grande, que no final sempre da função sempre termina com end. E aqui, ó, create cena, eu tenho que dar sempre esse create cena, tá? E aqui o return cena, porque é exatamente fazendo referência a isso aqui. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar aqui, vou carregar um fundo, certo? Então, para facilitar a nossa vida, como eu falei, eu vou agora portuguesar as nossas variáveis, para a gente conseguir sempre entender, ficar mais próximo com código orientado a objeto, tá? Então eu vou botar aqui, ó, local, fundo, tá? Aí o que eu quero? Eu vou chamar, eu já vi que lá no meu projeto eu criei na minha pasta de recursos, imagens, certo? Eu tenho um arquivo chamado background.jpg, que é a extensão do arquivo. Então, display, aí eu chamo o objeto. No objeto vai ser um display new image rect, que eu vou puxar uma imagem. Então vamos lá. Display ponto new image rect, certo? Lembra, deixa eu botar um Alt Z aqui para poder ficar fácil de ver. Lembre-se, primeira coisa que ele está perguntando, parent, quem é o pai dele, qual a ligação dele? Nesse caso aqui a gente tem que fazer relação com esse cara aqui, ó, cena carregamento. Então aqui, esse cena carregamento, eu vou colocar aqui no lugar desse moço aqui, ó. Join. Separado sempre por vírgula, tá? A segunda parte, file name, tá? File name é onde é que ele se encontra, onde é que ele tá, certo? Então eu venho aqui e boto, ó, file name, eu venho aqui, ó, eu abro aspas, certo? Qual é o nome da pasta que eu coloquei lá dentro do meu projeto? Recursos, certo? Barra imagens, que esse barra é acessando a pasta imagens, tá? Boto barra novamente e aí agora eu vou dizer qual é o arquivo, o nome do arquivo que eu tenho. Se a gente quiser dar uma pescada, tiver uma dúvida, não lembro agora, fácil, você vem aqui, ó, imagens, e aí, deixa eu arrastar aqui um pouquinho que fica mais fácil de ver, ó. Background.jpg, tá, beleza, aqui é o meu caminho, então é esse que eu vou colocar, então aqui eu boto background.jpg, tá, feito esse primeiro momento, eu tenho que entrar com a largura e com a altura. Nesse caso, eu quero que o meu fundo preencha a tela por inteiro. Como eu já tinha criado a variável x e a variável y, eu simplesmente posso colocar x na largura e y na altura, que aí ele vai pegar 100%. Então, largura x, altura y. Beleza. É só isso? Não. Lembra que toda vida que quando a gente coloca essas opções, ele nessa gama de opções, ele não nos permite colocar a posição X e a posição Y, a gente tem que fazer um chamamento para dizer onde é que vai ficar a posição X e a posição Y. Então, o chamamento seria
fundo, porque afinal de contas eu criei essa variável fundo, variável local fundo, ponto x é igual. Aí eu quero que ela fique no meio. Aí eu já uso aquela minha variávelzinha que eu criei que facilita a nossa vida. Meio x, tá? E depois o localização do eixo y. Fundo, ponto y. Meio y. Certo? Opa, y maiúsculo. Tá? Vamos daí. Se eu salvar, voilá. Nós carregamos o nosso fundo, certo? Esse é o nosso fundo base que nós vamos utilizar aqui no nosso jogo de quiz. Tranquilo? Até aí tá belezinho, né? Tudo na tranquilidade. Feito isso, logo depois, nós vamos fazer o quê? Nós vamos carregar o nosso logo. Bacana. Vamos carregar o nosso logozão. Vamos lá. Mesmo esquema, tá? Local, logo. Deixa eu subir aqui para ficar mais fácil vocês visualizarem, tá? Local, logo. Aí, local, logo. Display. Ponto. New Image Rect. Mesma coisa. Quem é o pai? Aonde é que está o arquivo? Localização, a largura e a altura, tá? E depois a gente vai colocar a posicionamento no eixo X e no eixo Y. Então, vamos apagar a galera todinha aqui. Para mim fica mais fácil da gente não evitar erros, tá? Então, quem é o pai dele? Cena, carregamento, tá? Sempre fazendo referência a essa variável local que a gente criou aqui com self view, tá? Senão ele não vai exibir o objeto na tela. Muito importante. Cena carregamento. Agora vamos dizer aonde é que ele vem. Abre aspas. Meu shift aqui também. Pronto. Abre aspas. E aí eu posso dar já uma pescada na parte de cima. Que eu já sei que tem a pasta recursos, né? Recursos. Dentro da pasta recursos a gente tem a pasta imagens, certo? E dentro da pasta imagens, aí eu venho, pô, como era o meu logo de novo? Ficou com dúvida? Vem aqui e olha, logo.png. Sempre é bom, se você não lembra qual o nome do arquivo, nem a extensão do arquivo, essa conferida é fundamental, porque a gente sabe que se a gente não colocar exatamente da forma como está escrito, ele não vai carregar. Então, voltamos aqui, logo.png, tá? Beleza, já disse onde é que ele está. Agora eu vou dizer a largura e a altura dele. No caso aqui, eu já vou sugerir para vocês uma largura e uma altura que eu testei durante o dia e eu vi que ficou bacana, tá? Então, nós temos aqui, eu quero que ele ocupe 90% do eixo Y, ou do eixo X, e 30% do eixo Y. Então, eu boto X, tá? Vezes 0,9. E no eixo Y, e a largura dele seja só 30% do eixo, do eixo Y. Então, Y vezes 0,3, certo? Beleza, defini a largura e a altura dele. E logo em seguida, eu vou definir a posição no eixo X e no eixo Y. Da mesma forma como eu fiz anteriormente. Logo.x é igual. Quero que o logo fique bem no meio do eixo X. Beleza. Meio X. Ó. Sempre aqui colocar o nome da variável que eu criei. Se eu criei com X maiúsculo, tem que ser com X maiúsculo. Lembrem do case sensitive, tá? Ele faz diferenciação de eixo maior e eixo menor, tá? Ou de letra maiúscula e letra minúscula, eixo maior e eixo menor, tá? E agora nós vamos colocar a posição no eixo Y.
logo.y igual a y vezes, eu quero também 30%, tá? 0.3. Vou salvar. Salvei. Olha só quem apareceu lá pra gente. Vejam só a importância de se utilizar um arquivo PNG. Porque o arquivo PNG ele não possui fundo. Ele é transparente, ele tem todo o recorte transparente. Então a gente viu aqui ó, que ficou um negócio bacana. A gente está trabalhando com um objeto imagem, certo? Como ele tem um fundo transparente, ele consegue ficar bem adequado sobre o nosso fundo padrão, tá? Então não fica aquela coisa feia de um brancão aqui. Parece até que esse quiz flag foi escrito, foi utilizado até um objeto de texto, tá? Então vocês viram que ficou bacana essa posição, show de bola, beleza? E a questão da ordem, como a gente não está trabalhando aqui com grupos, né? Não estou trabalhando com camadas, aquela velha história. Eu tive que primeiro fazer o carregamento do meu fundo para depois fazer o carregamento do logo, porque é aquela história. O Lua, quando ele o Solar 2D, quando vai fazer a leitura dos códigos Lua, ele faz de cima para baixo, né? Então ele faz essa diferenciação. Show de bola. Próximo ponto que eu acho que a gente pode fazer aqui é criar um texto dizendo carregando, tá? Isso aqui é o que eu quero fazer até agora antes do intervalo, tá? Vamos fazer até antes do intervalo para quando a gente voltar no intervalo é que o negócio vai começar a ficar mais bacana, tá? Vamos lá. Então, carreguei o logo, carreguei o fundo, carreguei o logo. Vou criar agora, tá? Vou criar um texto dizendo carregando. Então, local, texto, vou dar como texto, né? Seguindo o padrão que eu falei, a questão de português, para a gente facilitar nosso código. Então, vamos lá. Display, ponto, new, text. Text. Aqui, ó. Aí ele traz só o options. A gente sabe que quando a gente trabalha com texto, né? E nessa forma que a gente está trabalhando, a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Inserir o grupo que ele pertence. O pai dele, cena, carregamento, tá? Porque, como eu falei, repetindo, desculpa estar sendo chato, repetindo, se não colocar o cena carregamento, na hora que a gente der o Ctrl S para salvar aqui, ele não vai exibir, porque senão ele não vai fazer o chamamento para se visualizar, tá? Então, cena carregamento, vou definir agora o texto que eu vou colocar, no caso eu vou colocar aqui tipo carregando, tá? Ponto. Vamos colocar a localização do eixo X, eixo Y, fonte e tamanho da fonte, tá? Ainda não é a hora de trabalhar com a fonte personalizada, tá? Isso a gente ainda vai ver. Vamos trabalhar com fonte new. Aí eu vou querer aqui, tipo, eu acho que uns 70%, 70% do eixo Y, para ficar mais ou menos por aqui, eu acho. Então vamos lá, eixo X, eixo Y, vezes 0.7, tá? E a fonte, new, e o tamanho da fonte eu quero uma fonte 80. Vamos salvar. Ó, já apareceu aqui o nosso texto carregando. Só que eu acho que esse texto branco aí não vai ficar meio destoando, porque afinal de contas a gente tem aquele quiz flag colorido ali, né? E tal. Deixa eu ver aqui. Vocês lembram como é que eu faço para preencher a cor de determinado objeto? Extensãozinha aí, alguém se acusa?
Como é que eu uso? Ninguém. É o 7 fio cola. Exatamente, David. Parabéns. É desse jeito mesmo. Então, eu logo aqui embaixo vou mudar a cor dele para preto. Para ficar parecido com essa questão do quiz flag aqui, ó. Então, eu venho aqui, ó. Texto. Vocês estão vendo que eu estou sempre dando um espaçozinho, né? Por mais que seja... sempre eu coloco um espaço entre cada coisa, cada objeto que eu estou carregando, tá? Então aqui, ó, até que ficaria mais... Ó, dá um espaçozinho aqui como eu estou sempre fazendo. Então eu venho aqui, ó, texto, chama, né? 2 pontos, 7, fill, color, coloca um ali só, 7 fill color, e aquele padrãozão RGB, né? No caso aqui eu quero preto, eu vou dar 0 em todos eles, 0,0,0. Salvei, o meu carregando já ficou preto, tá? Então, só organizar aqui, salvar. Aí, eu vou criar, tá? Eu vou criar agora uma barra, tá? Vou criar uma barra para poder fazer essa visualização, tá? Para dar a impressão de visualização, certo? Vamos criar um botão de carregamento. Isso, criar um botão de carregamento antes da gente ir para o intervalo. Logo mais a gente vai para o intervalo, então eu vou criar um botão. Então assim, ó, como é que eu posso criar esse botão? Ainda trabalhando com essa questão aqui, eu não vou... Vocês viram que lá dentro da parte de imagens eu coloquei um botão.png, mas não vai ser ainda aqui que a gente vai utilizar ele, certo? A gente vai usar ele lá na frente como se fossem os botões das respostas, tá? Então, voltando aqui, eu vou criar o... Lembra do retângulo arredondado? O rounded bracket, tá? Então eu vou criar como se fosse um retângulo arredondado. Basicamente ele vai ficar assim: local, eu vou chamar ele de barra, porque para mim ele vai se mostrar como uma barra de carregamento, tá? Então eu venho aqui, ó, display ponto new rounded bracket, tá? Que aí ele vem parent, eixo X, eixo Y, largura, altura e o arredondamento dele, tá? Então, parent a gente já sabe que é a filiação dele, vai ser o Sena carregamento. Sena carregamento. No eixo X e no eixo X eu quero que ele fique no meio, porque para bater com esse layout que eu estou trabalhando aqui, ó, quiz flag, o carregamento, tá? Então eu vou colocar agora no eixo X, eu quero ele meio X, para ficar bem no meião. No Y, vamos ver, que eu quero que ele fique exibido logo abaixo aqui, ó, bem aqui, ó. Então vamos dar uma pescada aqui em cima. Se aqui eu coloquei 70%, eu posso colocar aqui uns 75%. Vamos ver aqui como é que fica. Y vezes 0,75, tá? De largura eu quero ele 0, tá? E de altura eu vou querer 5% só, bem pequenininho, para ser só uma barrinha passando. Então aqui eu boto tá, peraí, tá, aqui ó, 0 pro eixo X, ou 0 para largura e para altura. Deixa eu apagar logo esses caras aqui, ó. Esse aqui é a altura, ó. Então tem uma vírgula a mais. Pronto.
E na altura eu vou colocar só 5% do eixo Y. Y vezes 0,5. Tá? 0,05. Que esse seria no meio. 0,05. Tá? E o corner radius, que é o arredondamento das quinas, eu vou colocar com 100. Tá? Vamos salvar. Peraí, acho que eu estou colocando. Peraí. 1000x 0,75 0 0,100. Display neuron dentro. Ui, cadê? Lá pro final. Barra carregamento display roda 10. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Tá certo. A informação está certa. Aí, vocês me perguntam assim: ah, professor, por que não está carregando? Não está exibindo aqui o meu objeto? Não está dando erro, mas também não está exibindo. Aí, meus filhos, eu vou deixar esse pensamento para vocês refletirem agora no intervalo. Vamos fazer o intervalo 5 minutinhos antes, que eu acabei meio que dando uma acelerada aqui, deu uma aloprada. Então, pensem nisso aí, porque que não deu erro, mas ele continua, mas ele tá já com a minha barra exibida aqui, tá? E aí, no final não, na volta no intervalo, a gente vai continuar desse ponto aqui, tá? E nós vamos ver uma forma de dar vida a essa nossa barra de carregamento, certo? Então, nós estamos agora em 8h55, geralmente fica até 9h20, então 9... Vamos fechar, pronto, 9h20, 9h20 a gente está de volta, vamos botar 25 de intervalo hoje, porque hoje também a turma está mais reduzida e estão conseguindo dar tudo certo. Aí vocês aproveitam, quem quiser, organizar essa parte de recursos. Se tiver alguma dúvida, agora no retorno a gente volta, tá? Então vamos para o intervalozinho, 9h20 a gente volta, beleza? Então logo mais a gente está de volta.